Muito bem, estamos aqui no Bom Humor de Sempre, Estúdio QI. Rafael Verdinho na operação das câmeras. Dá um oi aí, Rafa. E aí? Tamo junto. Aqui é o seguinte, a equipe é multiuso, entendeu? A galera entende de tudo. Hoje eu vou confessar a vocês que nós vamos abrir essa aula, é uma aula muito aplicada, muitas questões, vocês vão encontrar isso em listas de exercícios, simulados, etc., que é exatamente a segunda fase das migrações sul-norte. Trabalhamos a primeira fase, que é aquela fase que vai do pós-guerra até os anos 80, e agora dos anos 80 em diante, segunda fase, migrações sul-norte. Tome bastante cuidado para não criar confusões, tá? Com relação aos lapsos de tempo, já falei isso com vocês. Analisar a migração é analisar em função do recorte temporal. E aí você vai fazer um favor para mim, agora, nesse momento, você vai até congelar aí um pouquinho essa aula, eu quero que você faça isso agora, estou sentindo energia aqui, e você vai se inscrever em youtube.com/QI pré-vestibular, tá? Inscreva no canal QI pré-vestibular, que nós vamos estar sempre produzindo muito conteúdo para que você sempre fique bem informado, tá? Escreveu aí? Posso continuar aqui? Bacana. Migrações sul-norte, segunda parte, 1980 até os dias atuais, século XXI. Né? Bom, diferente daquela primeira fase em que a gente falava de uma política de abertura das fronteiras migratórias dos países ricos, né? Em função de um momento econômico favorável, em função dos anos dourados da década de 60, de uma queda da fecundidade, de 80 para cá o que a gente assiste é uma implantação de políticas migratórias restritivas. Essas restrições ao movimento migratório elas só vêm aumentando, o que gera o famoso paradoxo da globalização, né? Que é alguma coisa que foi muito exaltada lá no final da década da Guerra Fria, da década de 80, quando, né, o senhor Francis Fukuyama, grande especialista de ciência política lá de Harvard, disse assim, agora é o fim da história, a história é comum a todos os povos. Ou quando a euforia midiática dizia da chamada aldeia global, e a aldeia parece que as tribos não se comunicaram tanto assim. Então você teve uma intensificação na circulação de informações, de capitais, de mercadorias, mas de pessoas a coisa é bem diferente. Então, para as pessoas, as fronteiras continuam valendo, e cada vez mais, né? Então, a gente vê exatamente num cenário aí de pandemia, por exemplo, a gente vê o quanto que as fronteiras ainda são extremamente importantes, tá? Então, nunca diga que isso aí é uma coisa superada, que os estados nacionais perderam força, que as fronteiras não têm mais sentido, porque isso na realidade é uma questão superada. Bacana? Então vamos lá, vamos entender o que são, em primeiro lugar, o que é, né? O que são essas restrições, como é que você restringe a entrada de pessoas? Existem várias formas, tá? Primeiro, as barreiras físicas, né? As barreiras físicas, a implantação de cercas e muros. É uma questão fantástica da Unicamp, que compara o Muro de Berlim ao Muro de Tijuana. Um muro construído pelos Estados Unidos, ali na cidade de Tijuana, que é uma cidade mexicana, fronteira com os Estados Unidos, comparando os dois muros. Era uma questão discursiva, pedir para o aluno comparar os dois muros. E ali você tinha que, né, colocar que um muro simbolizava a divisão entre socialistas e capitalistas, um outro entre ricos e pobres, né? Um muro foi construído pelo país dispersor, no caso do Muro de Berlim, né? O outro foi construído pelo país receptor, ou seja, podia fazer uma série de comparações. Mas o que é mais importante é que muitos acreditavam que com a queda do Muro de Berlim, e acreditem, eu fui testemunha ocular, né? Eu lembro do Pedro Bial novinho, né, dando o flash, e aí o Muro de Berlim, né, está caindo o Muro de Berlim, quando você teve aquela pressão espontânea da população e simbolicamente ali a queda do muro, né? E muitos acreditavam que os muros iriam acabar, né? Que iriam diminuir bastante, né?
Mas muito pelo contrário, infelizmente as barreiras físicas elas se multiplicaram, tá? No início do século XX, se contava alguma coisa em torno de 11 muros transfronteiriços, muros e cercas. Hoje a gente já fala em 71. Então houve uma multiplicação dessas barreiras físicas. A gente fala até de muros flutuantes no Mediterrâneo, né? Regiões que impedem a aproximação de embarcações de pequeno porte, tá? Também podemos usar as chamadas barreiras diplomáticas, barreiras ligadas aí à maior restrição, especialmente nos movimentos turísticos, né, nos movimentos temporários. Isso é válido, por exemplo, para o movimento de brasileiros para os Estados Unidos. Você tem uma restrição muito maior do ponto de vista, né, da entrada nos Estados Unidos, de pegar seu visto, de entrevistas, né, uma burocracia muito maior para fazer turismo nos Estados Unidos do que fazer turismo, por exemplo, em Portugal, né? Então, você pode adotar também medidas diplomáticas, alfandegárias. A militarização de fronteiras e a deportação, que são medidas bem extremas, né? Então, a militarização, quando você tem a implantação desses muros, normalmente isso é acompanhado por um aparato muito forte de segurança, né? Então, a gente percebe isso no leste europeu, em relação ao movimento dos refugiados ali da Síria, né? Aquela atitude bestial do presidente Viktor Orbán, da extrema-direita húngara, né? De impedir a passagem de crianças, de velhos, né? De idosos, na realidade, num contexto assim muito complicado. E ali você tem o contexto da deportação, tá? Que a deportação seria exatamente a criminalização, especialmente desse imigrante que está num contexto de ilegalidade. Então você vai criminalizá-lo e mandar de volta para o país, né? Então isso tem acontecido sistematicamente com muitos brasileiros, inclusive por uma mudança da política migratória brasileira do governo, dos governos aí Dilma e até mesmo do governo Temer para o governo Bolsonaro, tá bom? Então tá aqui a questão de como promover barreiras, né? De como se faz isso, como os países fazem isso. E aí a gente vai para a segunda parte da aula explicando quais são as causas. Então por que essa política migratória se alterou tanto? E aí a gente vai colocar basicamente duas causas e uma que vai se desdobrar. Quando a gente fala de xenofobia, e a gente viu isso na primeira fase, a xenofobia já é esse sentimento de aversão, de estranhamento em relação ao estrangeiro, em relação às outras culturas e principalmente em relação, no caso dos países receptores, a esse imigrante. Então assim, estranhar o imigrante, né, é algo que basicamente reflete um processo de conflito cultural. E os conflitos culturais, eles estão aí ao longo da história. Não basta a gente citar a xenofobia como um fator que fala assim, olha, determinou a implantação das barreiras migratórias, porque a xenofobia já existia lá na década de 50 ou 60, quando as fronteiras estavam, digamos, abertas, né? A visão que um alemão tinha de um turco não era, olha, os turcos são irmãos, não era isso. A visão que um francês tinha dos argelinos, olha como os argelinos, sejam bem-vindos ao meu país, né? Não é bem isso. Então, o que levou a uma radicalização? Porque é isso que tem que ficar na cabeça, assim. Não é que a xenofobia foi criada da década de 80 para cá, não. Ela estava ali, é um sentimento, principalmente, se a gente fala em Europa, esse sentimento nacionalista ele está presente, né? Está ali, né? Em ebulição. Então, quando você tem a ascensão das políticas nacionalistas, políticos que começam a criminalizar, a culpabilizar, a responsabilizar a imigração pelos males do país, então esse imigrante rouba meu emprego, esse imigrante pesa nas contas públicas, esse imigrante traz pobreza, traz violência, expande epidemias. Então, ali a sociedade começa a alimentar ideias xenofóbicas mais radicais e começa a optar por políticos que têm esse discurso.
Então a gente vai ver nos anos 90 a ascensão de alguns políticos, como Nicolas Sarkozy na França, como Silvio Berlusconi na Itália. Continuaremos a ver isso no século XXI aí com o Boris Johnson agora no Reino Unido, né? A ascensão do movimento 5 Estrelas na Itália, enfim, o Donald Trump nos Estados Unidos, então o Viktor Orbán, que eu citei aqui na Hungria. Então toda essa ascensão da política nacionalista, que se identifica muito com o espectro político da direita na Europa, e nem sempre vai ser isso, tá? Nem sempre nacionalismo está vinculado a um espectro político da direita, mas no caso da Europa e dos Estados Unidos, sim. Houve, então, esse contexto de uma pressão da sociedade maior sobre a política, então as coisas funcionam como uma engrenagem, né, de implantar essas barreiras migratórias. Ainda diria o velho Maquiavel que a melhor forma de controlar a população é pelo medo, né? E medo e raiva, eles andam de mãos dadas. Então, uma população com muito medo do desemprego, com muita insegurança, né, aceita o discurso fácil, porque o discurso populista é esse, é o que oferece soluções simples para coisas complexas. Então, vamos resolver o problema da economia? Vamos barrar a entrada do imigrante. Então, não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim, porque a crise econômica é um outro fator, e essa crise econômica que atinge o planeta, é uma crise globalizada, especialmente quando a gente vai ver lá a crise de 2008, ela tem reflexos que são muito mais estruturais do que a imigração, né? A gente tem que falar das transferências de emprego para outros países, do desemprego estrutural, mas não é assim que a população enxerga. Essa população desempregada, insatisfeita, temerosa e com muita raiva, vai identificar no imigrante a grande ameaça ao seu emprego. Na realidade, a gente vai ver que o imigrante não concorre de uma forma tão significativa assim no mercado de trabalho do europeu, do estadunidense, porque ele vai fazer um trabalho que normalmente esse europeu estadunidense não faz, né? Então a questão do desemprego, ela acaba sendo um motivador, e a redução dos gastos públicos, que é uma medida muito ligada ao ideário neoliberal, né, que avançou bastante nos anos 80 e 90, fez com que também o aparato de assistência, de proteção social do Estado diminuísse. E aí, qual é a identificação, qual é a visão que o cidadão comum vai ter disso? É que o imigrante, por estar numa situação de maior pobreza ou de maior fragilidade social, ele demanda mais assistência social e ele acaba pesando as contas públicas e eu vou ter que pagar por isso. Por que eu vou ter que pagar por isso? Então, acaba se identificando o imigrante como um peso na economia que tem que ser eliminado. É difícil a gente falar de ser humano assim, mas é assim que as pessoas normalmente enxergam. E lá em cima eu coloquei para você a ideia do terrorismo, né? O terrorismo que tem uma escalada internacional, especialmente a partir de 2001, então isso vai gerar mais temor ainda. E o terrorismo, as células terroristas, ou a globalização do terrorismo, muito associado ao terrorismo islâmico. Não vamos colocar aqui que o terrorismo ele só tem uma face islâmica, a gente sabe disso, né? Existem grupos terroristas das mais diversas ideologias. Mas a globalização do terrorismo, ela tem um componente muito forte aos grupos fundamentalistas e extremistas islâmicos. E aí vem um conceito chamado islamofobia, em função da ligação entre duas coisas. Primeiro, o imigrante, que você tem grandes comunidades estrangeiras de imigrantes muçulmanas na Europa, turcos na Alemanha, argelinos e marroquinos na França e na Espanha, né? Você vai ter paquistaneses no Reino Unido, então você tem grandes comunidades muçulmanas, a presença dos muçulmanos também é relativamente grande nos Estados Unidos, então você cria uma versão ainda maior a essa cultura islâmica em função da questão do terrorismo, tá? Então aí estão as causas e a gente fecha exatamente com a ideia de que, diante disso, quais são os novos padrões migratórios, né?
Quais são as consequências de tudo isso? Claro, você vai ter uma diminuição das migrações formais, as chamadas migrações legais, e você vai ter um aumento das imigrações ilegais. Porque a predisposição do africano, do latino-americano, do árabe continuar migrando, ela existe, não foi eliminada. Então, se eu não consigo entrar pela via formal, eu vou pela via informal. E aí a gente vai ver uma série de rotas clandestinas, essas rotas que atravessam desertos, rotas muitas vezes feitas a pé. É o caso do que é conhecido hoje como o Triângulo da América Central, o Triângulo Norte da América Central, né? Que Honduras, El Salvador e Guatemala, que são países onde a violência interna nos países é muito grande, o que acaba gerando um fluxo muito significativo em direção aos Estados Unidos. Eles vão atravessar muitas vezes o México a pé, né? Então são migrações que envolvem perdas humanas muito significativas. O Mediterrâneo virou um verdadeiro cemitério, são milhares de pessoas que perdem suas vidas nas travessias, ou nas tentativas de travessia marítima. E as migrações seletivas. As migrações seletivas são migrações muito conhecidas como fuga de cérebros. Então, para um profissional de alta qualificação ou de alta demanda tecnológica, não existe realmente barreira, tá? Esse cara dificilmente, né, você vai impor qualquer tipo de barreira, porque é muito interessante você receber um profissional dessa qualificação. O Vale do Silício, por exemplo, exaltado Vale do Silício nos Estados Unidos, está cheio de indianos, de chineses, de brasileiros, de coreanos, né, de gente do mundo inteiro produzindo ciência lá. Claro, é uma migração, como o nome está dizendo, seletiva. Então, a quantidade de pessoas que migram dentro desse padrão é muito menor, né? Lembrando que também tem um fator econômico. Se você é de classe alta ou classe média alta, provavelmente você não vai encontrar nenhum tipo de barreira para o seu movimento. Porque é interessante, você migra, você consome serviços, você ativa mercado consumidor, você movimenta a economia e isso para o país receptor acaba sendo interessante. Beleza? Então fechamos migrações sul-norte, esse é o contexto das nossas aulas. A partir da próxima aula a gente já integra essa questão da migração sul-sul, né? E eu vou deixar vocês aí, para vocês darem aquele print aí no quadro, até a próxima aula.